muitos chamado o fundador, por muitos também o conquistador. Nasceu, não se sabe bem nem onde, nem quando. Segundo os historiadores, teria nascido entre 1109, 1108, 1111 até, provavelmente em Coimbra, Viseu ou Guimarães. Segundo a tradição popular, aqui na cidade de Berça, em Guimarães, pois foi aqui que ele nasceu e a data é de 1111. Essa é a tradição popular. Era filho do conde Dom Henrique e da bastarda de Afonso VI, imperador das Espanhas, Dona Tareja, ou Dona Teresa. E foi ele quem fundou a pátria portuguesa. Chefe de Estado em 1128, rei em 1143, com a realeza reconhecida plenamente em 1179, do seu gênio saiu Portugal. E é a ele que devemos o ser portugueses. Em 1130, Dom Afonso Henriques, o conde de Portugal, olhava para o seu território e o que é que ele via? Via um território exíguo, com um poderoso vizinho a norte e a leste, o Oceano a oeste, e a sul, uma fronteira indefinida, sistematicamente ameaçada e que ele tinha que proteger de qualquer forma. No entanto, tinha um sonho. E esse sonho era ir além mim, recuperar os castelos que um dia tinham sido de sua mãe, a infanta rainha Dona Teresa. Mas virou-se primeiro para o sul, teve esse cuidado e deitou a mão da força mais móvel, mais disciplinada, mais apta para o fazer. Desde 1126, 1128, que a Ordem do Templo estava em Portugal. Tinha sido fundada por Hugues de Payens, era a melhor lança de França do seu tempo, em Jerusalém, em 1118. E protegida por São Bernardo, com o patrocínio do São Bernardo, que inclusivamente se escreveu a regra. Em 1128, no Concílio de Troyes, eram oficializados a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo, como era chamada originalmente, a Ordem dos Templários, como passou à história. Em 1126, muito provavelmente antes da oficialização da Ordem, a infanta rainha Dona Teresa abriu o condado portucalense à vinda dessa extraordinária milícia guerreira. E foi seu primeiro mestre aqui em Portugal, Guilherme Bernardo, ou Guilherme Ricardo, não se sabe bem. Mas enfim, eles vieram para participar na Reconquista.
Foi isso que fizeram e foi para isso que receberam doações que lhes estendiam a sua zona de ação até para o sul do Mondego. Era uma milícia, como vos disse, extraordinariamente disciplinada. Foi talvez a primeira que, com a sua cavalaria, atuou em conjunto, sem procurar o combate singular, tão característico da Idade Média. Formavam um bloco. À voz do mestre, levantavam ao céu uma oração. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá a glória. Esse era o lema da Ordem do Templo. E depois davam o grito "Ô Bossean". O Bossean era o seu estandarte, partido de preto e branco, com a cruz patesca vermelha a meio, e carregavam com a sua cavalaria como um só bloco. Mas, além desta sua forma de atuar, que aterrorizava o inimigo, porque não estava habituado a enfrentar uma força dessas, eles eram também os homens que levantavam castelos, que construíam vilares, aldeias, e que protegiam aqueles vagidos, primeiros vagidos da colonização, do povoamento que se fazia no território conquistado. Muitas vezes recorria-se para esse vagido de povoamento aos mouros forros, os mouros que eram os equivalentes dos moçárabes para os cristãos e que ficavam, que mantendo as suas tradições e a sua forma de viver e até a sua religião, se submetiam à autoridade do rei e pelo rei eram protegidos. Ora, em 1130 estava, pois, assim o território português. Era esta a imagem que o conde Dom Afonso Henriques via do seu território. E, ao lado, o rei de Leão e Castela, Afonso VII, como bem se recordam, primo de Dom Afonso Henriques, estava envolvido em questiúnculas e guerras com o seu padrasto, Afonso I de Aragão, o batalhador. E Afonso Henriques aproveitou para ir ao norte, passar o Minho e tentar a recuperação dos castelos que um dia tinham pertencido à sua mãe. Saíram-lhe ao caminho os fronteiros galegos e Fernão Peres e Rodrigo Vela venceram. Fernão Peres e Rodrigo Vela eram dois grandes lidadores da altura. Venceram o moço conde português que retirou novamente a Queiminho. E por sorte, porque Afonso VII estava envolvido nas suas questiúnculas com o batalhador, ele não veio para punir imediatamente a ousadia do primo. Quando o pôde fazer, porque as coisas acalmaram em Aragão, a verdade é que rebentou uma guerra civil em Castela. E ao mesmo tempo, isto 1134, dá-se a grande Batalha de Fraga. E nessa batalha, os infiéis venceram. Então ainda os almorávidas venceram. E Afonso I, o batalhador, morreu. Quando tudo se desenhava para uma punição de Afonso VII ao seu primo rebelde, a tal guerra civil agarrou-o dentro do reino. E Afonso Henriques tentou a segunda passagem do Minho. E é curioso que Afonso VII entregou a defesa da sua fronteira ao arcebispo de Compostela, o célebre Gelmires. E Gelmires, ou adoecendo ou fingindo-se adoentado, a verdade é que não se mexeu. E as milícias municipais de Compostela recusaram-se à obediência. Era uma coisa que naquele tempo era muito vulgar de suceder. Naqueles senhores que eram praticamente soberanos dentro das suas terras, muito embora vassalos do rei. E Dom Afonso Henriques entrou, triunfalmente, além Minho,
sem encontrar resistência praticamente nenhuma, recebe homenagem de várias praças galegas e constrói o Castelo de Selmes. O Castelo de Selmes, que era como um padrão da sua atitude de rebelde e da sua vontade de reaver aquilo que um dia tinha sido da sua mãe. Ora, nesta altura, resolveram-se as coisas na Guerra Civil em Leão e Castela e Afonso VII, com toda a sua força, tomou o Castelo de Selmes. E aqueles portugueses que tinham ficado nas fortalezas de comando de Dom Afonso Henriques na Galiza foram expulsos novamente à Queiminho. Era esse fluxo e refluxo que havia, além do rio, aquém do rio, muito embora a fronteira fosse bem definida ali naquela região. Ora, entrava 1135. Como resultado da Batalha de Fraga e liberto, portanto, da pressão de Afonso I, o Batalhador, o rei de Leão e Castela entrou em Aragão. Entrou em Aragão, dominou completamente a região e mandou reunir cortes em Leão para o reconhecerem, tal como um dia tinham feito com seu avô Afonso VI, para o reconhecerem imperador das Espanhas. As suas vitórias, quer contra os aragoneses, quer contra os infiéis, sobretudo a que obteve contra o Emir Roda, tinham-lhe dado um prestígio imenso. Afonso VII realmente era um monarca com um prestígio extraordinário. E foi reconhecido imperador das Espanhas. Recebeu a vassalagem de todos os monarcas, grandes condes, grandes senhores da península e até da além Pirineus, alguns do Ródano, da região do Ródano, e até de Moro. Ele recebeu a vassalagem ali nas Cortes Gerais de Leão. Mas, curiosamente, houve um que não foi lá. Um que aqui neste exíguo território do extremo ocidental da península hasteava uma bandeira rebelde, tão rebelde como ele, a bandeira de Portugal. E nesta altura, com o poderosíssimo primo a norte estabilizado, Dom Afonso Henriques virou-se novamente para o sul e construiu a fortaleza de Leiria. Juntamente com os Templários e o alcaide de Leiria, um dos seus grandes cavaleiros, o lendário Pai do Terres, começaram os portugueses a avançar lentamente mais para sul, para aquele matagal que os separava das ubres terras da Moirama. 1135 é um ano extraordinariamente importante para Dom Afonso Henriques, quando cria aquele núcleo de atração para a população, para dali ser uma base de operações de reconquista do território para o sul, entra em desafio com os mouros. Os mouros que ele sabia que estavam desavindos. No norte da África, almohadas e almorávidas andavam numa tremenda guerra. E essa guerra tinha feito com que o poder almorávida na península se começasse a desagregar e até a retirarem forças para poderem acorrer no norte da África a essa guerra. Era talvez a ocasião ideal para começar a querer caminhar para sul, dado o poder do vizinho a norte. Mas, e é curioso, nesta altura, estamos a chegar a 1137. O rei de Navarra, vendo em Afonso Henriques um possível aliado, pela atitude que tomou de não ir a Leão, dobrar a espinha diante do primo, aliou-se com ele, numa aliança ofensiva contra Afonso VII. E revoltou-se o rei de Navarra e aproveitou Afonso Henriques para a sua terceira incursão na Galiza.
onde muitos fidalgos galegos também o chamavam, porque Afonso VII tinha um pulso de ferro e eles estavam muito habituados desde tempos antigos a governarem-se sozinhos e não queriam aceitar aquele pulso de ferro. E então mandaram dois dos seus ases, Gonçalo Nunes e Rodrigo Pérez, para virem convidar Dom Afonso Henriques a tomar Tui. Dom Afonso Henriques passou o rio, com o primo empenhado, claro, na guerra com o de Navarra. Tui rendeu-se e ele, recebendo homenagem de vários barões galegos, avançou sobre Alariz. Aí resistiu-lhe o alcaide de Alariz, Fernão Antes. O cerco foi duro, mas Alariz acabou por cair e Dom Afonso Henriques regressou a Portugal para refazer a sua hoste. E quando voltou a passar o rio, saíram-lhe ao encontro os dois célebres fronteiros galegos, que atuavam sempre juntos, Fernando Pérez e Rodrigo Vela. A hoste portuguesa levava pela primeira vez, e isto é curioso, meus amigos, retratar isto nesta descrição do reinado. Pela primeira vez, seguiam na hoste portuguesa a pionagem dos concelhos, os antecessores da nossa infantaria. Encontraram-se os dois exércitos no campo de Cerneja e ali consegue Afonso Henriques uma estrondosa vitória. Uma estrondosa vitória que abre à sua ambição e ao seu sonho a terra galega, onde vários barões o recebem de braços abertos e lhe prestam homenagem. Mas foi nessa altura que, vendo os cristãos em guerra, e muito embora eles também tivessem desavindos, almorávidas e almohadas, Osmar, Ismar ou Exmar, esse nome não está bem definido, a alcaide aqui de Santarém, com uma poderosa força, atacou Leiria, passou à espada mais de 240 cavaleiros e entrou pelo Navão, venceu em tomar outra hoste portuguesa e lançou o pânico na fronteira sul do condado. E ao mesmo tempo, Afonso VII resolvia o seu problema com o Navarro e vinha para a Galiza ajustar as contas com o primo. Estava Dom Afonso Henriques numa guerra em duas frentes. E aqui, quase poderia dizer que estou de acordo com todos os tratadistas que o consideram um brilhante diplomata. Aqui Dom Afonso Henriques teve uma atitude de gênio. Ele estudou qual dos dois inimigos é o mais forte. Sem dúvida nenhuma o do norte, porque o do sul eles andam desavindos uns com os outros. Então, eu vou dobrar a espinha diante do norte e pede a paz a Afonso VII. E Afonso VII, tão empenhado que estava nas suas campanhas da Reconquista, se havia alguma coisa que ele não queria, era problemas no seu flanco ocidental, aceita em Tui a vassalagem do primo. Porque Dom Afonso Henriques presta vassalagem em Tui, aceita devolver tudo quanto tinha tomado na Galiza, promete não atacar mais o reino do primo, mas faz com ele uma aliança ofensiva contra os infiéis, aceita a sua soberania e recebe em troca o título platónico de rei. É a primeira vez que isso sucede, mas é um título meramente platónico e isso está escrito nos tratados. Esta aliança leva a que Afonso Henriques e Afonso VII marchem para sul contra o infiel. Estamos a entrar em 1139. Afonso VII consegue uma vitória extraordinária em Orejo Aurélia. A batalha é a mesma.
E Afonso Henriques, Afonso Henriques sai de Coimbra, leva na sua hoste muitos cavaleiros vilão e a pionagem do município. Pode-se dizer que ele vai fazer o grande fossado de Ourique com tropas populares. Levava, porém, alguns cavaleiros com ele, como Alferes Mor e a Garcia Mendes. Levava Fernando Mendes de Bragança, o Braganção, Lourenço Viegas, o Espadeiro, Gonçalo Mendes da Maia, iam com ele também. Eram os seus homens de confiança, os seus amigos do coração. E aí entra Afonso Henriques pelo Garbo e vai travar a Batalha de Ourique. Ourique, independentemente de onde foi e como foi, Ourique é uma pedra angular da história de Portugal. É uma âncora da monarquia portuguesa. É uma âncora da pátria a que todos pertencemos. Travou-se em 25 de julho de 1139. Dizer Colano que bem internado na província de Alcácer, no coração do Garbo, que tinha 3 províncias: Alfagar, onde é o Algarve agora, Alcácer, o Alentejo e Belata, Extremadura e Ribatejo. Mas há outros tratadistas que dizem que não, que a batalha se travou muito perto de Leiria. E outros que dizem que ela se travou muito perto de Santarém, aqui, em Vila Xandorique. Entre outras razões, porque o comandante do inimigo era Ismar Exmar, ou Osmar, não se sabe bem o nome, que era o alcaide de Santarém. Se eu puder dar a minha opinião pessoal, e acho que vou dar, a Batalha de Ourique travou-se em Vila Xandorique. As comunicações são muito mais curtas, estão protegidas, a força vem em muito maior segurança, o inimigo que lhe pode sair ao caminho, embora podendo envolvê-lo, não tem a quantidade de praças de toda a província de Alcácer para lhe cortar a retirada, para o isolar e cercar. Mas não descarto, não posso, nem ninguém pode descartar a ideia de que esse fossado foi tão profundamente como até o Alentejo. Porque não foram muitos anos depois, como veremos no decorrer da história do reinado, que o infante Dom Sancho, filho de Dom Afonso Henriques, foi a Triana, bairro de Sevilha, fazer um fossado famosíssimo em 1178. A distância é muito maior. O inimigo está também com possibilidades de o cercar, de o isolar. No entanto, é diferente a situação. Em 1178 é um inimigo que já está em guerra também entre ele, mas não tem de forma nenhuma a quantidade de praças em seu poder que tem o inimigo de 1139. Évora, Beja, Alcácer, Jurumanha, todas aquelas praças onde se podem juntar forças. Santarém, meu Deus, Santarém, Lisboa, que se podiam juntar e cortar a retaguarda a Dom Afonso Henriques. Mas não interessa. Onde foi? Aí é de suma menos importância. Mas o que ela foi é que tem um interesse extraordinário para a nossa história. É uma batalha decisiva na aceitação de Dom Afonso Henriques
entre os seus pares na península. No terror que vai passar a inspirar ele ao seu inimigo, na extraordinária confiança, quase cega, que nele vão pôr os seus homens, tornando-o num dos arietes, talvez eu poderia quase dizer, um dos principais arietes da reconquista cristã peninsular. Taticamente, a Batalha de Ourique apresenta um mistério. Frei Bernardo de Brito, numa altura em que se compreende perfeitamente que a história de Portugal fosse romanceada e quase que entregue nas mãos de Deus como um milagre, Portugal estava numa situação desgraçada na altura. Descreve-a com base no milagre de Ourique e na multidão de mouros aqui vencidos nos campos perto de Santarém, na minha opinião, lá para baixo para o Alentejo, ou até em Leiria, sabe-se lá. Mas essa multidão que vinha com 5 reis mouros e que perante essa força brutal, Dom Afonso Henriques viu Cristo e as suas chagas. E nesse milagre tão contado e quase aceite como uma verdade lapidar para a pedra angular da monarquia portuguesa, se nós hoje, no século XXI, virmos bem, é muito difícil que uma coisa dessas seja verdade. Muito embora, na altura, tivesse sido extraordinariamente útil, meus amigos. Mas, tendo sido comandante dos Almorávidas, o alcaide de Santarém, acham que ele ia comandar um exército com 5 reis mouros? Muito provavelmente, o alcaide de Santarém saiu nos campos ondulados de Ourique, saiu daqui direito ao inimigo, detetado provavelmente no seu fossado por quem por ali trabalhava e quem ali vivia, era muita gente. Saiu daqui com o dispositivo clássico para a batalha que os almorávidas utilizavam. Eles combatiam em 5 corpos. O da dianteira, chamado Mucadema. A ala direita chamavam Meimena. A ala esquerda chamavam Meicera. A retaguarda chamavam Saga. E ao centro, Caab, o coração onde ia o comandante. Estão a ver as 5 pedras? 1, 2, 3, 4, 5. A este dispositivo chamavam-lhe eles a tabia. E atuava quase como um trovelinho. Contra esta tabia, comandada por Ismar, a hoste que vinha com Afonso Henriques e que não podia ser uma coisa muito grande, bateu-se, eu poderia dizer que com um certo equilíbrio de forças, ou mesmo que tivesse aceitado uma superioridade de forças e tivesse utilizado um maior poder de choque e os tais peões que vinham. Não nos podemos esquecer que a peonagem tinha, já nessa altura, uma extraordinária importância no campo de batalha, aqui na península, dada a própria natureza do terreno. Seja como for, essa vitória de Ourique, que leva a que as 5 quinas apareçam na bandeira de Portugal, na minha opinião muito modesta, aparecem estas 5 quinas como um brasão de armas do vencedor na sua mais célebre vitória, que põe no seu brasão
o inimigo que venceu. Bem, no entanto, muitos estudiosos que eu tenho o máximo prazer de conhecer e com quem muito aprendo, têm-me dito, mas olha lá, e dentro de cada uma das esquinas, os outros 5 pontinhos que lá estão, o que é que tu achas que aquilo quer dizer? Não estará um bocado ligado à tradição do milagre de Ourique? Não será tão militar essa tua ideia de que são os 5 corpos do exército almorávida, da tabia dos almorávidas? Eu também digo que não tem grande importância. Eu tenho a minha opinião, outros têm a sua, são defensáveis, são atacáveis. Mas há uma coisa que é inquestionável, meus amigos, é que em Ourique, em 1139, no dia 25 de julho de 1139, no campo de batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques, dentro da velha tradição dos godos, foi levantado nos escudos dos seus homens e aclamado rei. Se em Tui tinha sido um reconhecimento platónico, o que sucedia em Ourique era diferente. Eram os seus homens que levantavam no escudo, que o alçavam nos escudos como rei dentro da velha tradição goda. E isso é uma marca angular, uma pedra base na história, não só da monarquia portuguesa, na própria história de Portugal. Vencedor em Ourique em 25 de julho de 1139, como se lembram, Dom Afonso Henriques achou-se com força bastante e com um grande prestígio junto dos seus barões e junto dos seus homens de armas para novamente tentar invadir a Galiza. Seria a 4ª invasão da Galiza. E escolheu a altura para o fazer quando Afonso VII se encontrava empenhado em luta com o rei de Navarra. Formou o infante português, a quem todos já chamavam rei, a sua hoste, e com ela passou a além-mim. Saiu-lhe para o parar, para o deter, nessa tentativa de invasão, Fernão Anes, o fronteiro leonês da Galiza. E, depois de vários combates, num dos quais Afonso Henriques foi ferido, o infante português decidiu passar a caminho e esperar que o inimigo viesse ao seu encontro. E foi isso o que sucedeu. Já liberto dos problemas com o rei de Navarra, Afonso VII apareceu à frente do exército galego e leonês e Afonso Henriques encontrou-se com ele na veiga de Arcos de Valdevez, entre as serranias de Soajo e Penela. Corria o ano de 1140, e aí, nessa veiga, a que o povo, na sua toponímia heroica, chamou de Veiga da Matança, travou-se um singular torneio, em que os cavaleiros saíam à liça, 1 contra 1, às vezes 2 contra 2, o máximo que faziam era 4 contra 4. E nesse torneio, entre o Partido Leonês e o Partido do Infante, venceram os cavaleiros portugueses,
e tiveram uma vitória estrondosa, ao ponto de capturarem no torneio o irmão de Afonso VII, Fernão Furtado, e Bermudo Pérez de Trava, que, como bem se lembram, era cunhado do infante Dom Afonso Henriques. Depois desse torneio, do resultado do confronto direto entre os cavaleiros de ambos os partidos, Afonso VII, que era um político sagaz, viu bem que no flanco ocidental da reconquista cristã, pegado aos seus domínios, habitava um povo. E um povo extraordinariamente arraigado ao torrão, com um grande espírito de autonomia e de independência que já vinha, também como se lembram, de longa data. E que esse mesmo povo estava perfeitamente identificado com o infante a que já chamava rei. O infante que era a cúpula de uma organização que assentava militarmente, mais do que qualquer outra, nas milícias dos concelhos, nos cavaleiros vilãos, na pionagem e nos besteiros, que sempre acompanharam Dom Afonso Henriques em todas as suas empresas. E mais, que essa organização militar era aplaudida e apoiada pelos ricos homens de Portugal, pelos senhores de Entre Douro e Minho, que viam nela uma estrutura de um Estado nascente, diferente dos outros, e que certamente tinha toda a força para vingar na sua independência e na sua autonomia. Assim, Afonso VII contactou o arcebispo de Braga, que era Dom João Peculiar, e procurou, através dele, chegar à fala pacificamente com o seu primo rebelde. Encontraram-se Afonso Henriques e Afonso VII e ali acordaram numa troca de prisioneiros, entrega de fortalezas e, vagamente, na aceitação por Afonso VII da realeza de Dom Afonso Henriques. Passaram 3 anos durante os quais, sem dúvida que cada vez mais se cimentava o querer dos portugueses e cada vez mais Afonso VII se ia convencendo de que era muito melhor, no seu flanco ocidental, a existência de um aliado e um amigo na guerra contra o Moro do que um inimigo que sistematicamente o estivesse a perturbar na sua campanha de reconquista, da qual ele era, afinal de contas, em toda a península, o líder. Assim, nos dias 4 e 5 de outubro de 1143, encontraram-se Afonso Henriques de Portugal e Afonso VII de Leão e Castela, aqui, nesta velha Catedral de Zamora, onde, como se lembram também, em 1125, Dom Afonso Henriques se armara cavaleiro a ele próprio. Um direito dos filhos dos reis e dos futuros monarcas. Nessa cerimónia em que toda a nobreza portuguesa quis dizer a Dona Teresa e ao Rei de Leão: este vai ser o Rei de Portugal. Aqui se encontraram, por intervenção de Dom João Peculiar, e nessa reunião esteve presente o cardeal Guido de Vico, que era o legado do Papa ao Concílio de Valladolid, onde se iam apresentar as resoluções do célebre Concílio de Latrão. Também Guido de Vico trazia uma missão, a de estabelecer a paz entre os soberanos peninsulares, porque a reconquista cristã exigia uma grande união, uma grande identidade. E tanto era assim que no sul de Portugal, na altura em que aqui se reuniram Dom Afonso Henriques com Afonso VII, Omar, um grande chefe almorávida, tomava Leiria e sob os seus escombros matava o heróico alcaide Dom Paio de Pérez. A conferência que aqui se fez, em Zamora, nesse 4 e 5 de outubro de 1143, e da qual não há documentos, foi aquela onde Afonso VII reconheceu a realeza de Dom Afonso Henriques. E reconheceu-a procurando manter, contornando esse reconhecimento total através
da entrega a Dom Afonso Henriques da cidade da Astorga. Assim, feudatário ficava o rei de Portugal. Era um vassalo, através da posse da Astorga, de Afonso VII de Leão e Castelo. Nas mãos de Guido de Vico, depositou Dom Afonso Henriques uma carta. Tinha um nome extraordinariamente sugestivo: As Chaves do Reino dos Céus. E nessa carta, ele pedia a proteção de São Pedro e do Papa Inocêncio II para ele rei e para o Reino de Portugal. E essa vassalagem ao Papa materializava-se no pagamento de 4 onças de ouro. Era o censo, que significava a vassalagem ao Pontífice Romano. É curioso que Inocêncio II não reconheceu logo a realeza total de Dom Afonso Henriques. E durante muito tempo ainda, Roma tratou o nosso rei por dux. Mas a verdade é que Dom Afonso Henriques era, a partir daí, o rei de Portugal. E é curioso que os espanhóis, pelo menos no seu livro didático de História de Espanha, que é dado aos alunos que frequentam os 2 anos de acesso à universidade, consideram como data de independência de Portugal 1139, quando os guerreiros de Dom Afonso Henriques, os seus barões, os seus homens de armas, os seus peões o levantaram em triunfo nos escudos, segundo a velha tradição goda, no campo de batalha de Ourique, e passaram a chamar-lhe rei. Dom Afonso Henriques casou em 1146 com Dona Mafalda de Saboia, filha de Amadeu II de Saboia. Era uma altura em que almohadas e almorávidas se trucidavam uns aos outros numa luta fratricida para lá dos limites até então conquistados do agora Reino de Portugal. E foi para aí, foi para esse dissídio entre os sarracenos que Dom Afonso Henriques olhou e se preparou para, explorando o dissídio e arriscando tudo, alargar as fronteiras do reino, que tinha ganho a golpes de montante e cuja realeza lhe tinha sido aceite pelo primo aqui na velha Catedral de Zamora. Das suas lutas com o primo Afonso VII de Leão e Castela, reconhecido rei em Zamora e casado com Dona Mafalda de Saboia, Dom Afonso Henriques estava pronto para a sua missão histórica de conquistador. Tinha fundado uma dinastia, tinha fundado uma pátria. Era agora a altura de cimentar uma e alargar a outra. Viviam, então, os mouros do Andaluz uma situação de guerra. Guerra que opunha almohadas e almorávidas. E, muitas vezes, os pequenos reis das pequenas taifas procuravam o auxílio cristão nas lutas intestinas que mantinham entre si. Foi o caso de Ibn Cassi, o Valido Mértola,
que pediu a intervenção de Dom Afonso Henriques nos dissídios que mantinha com os seus vizinhos que não o queriam reconhecer como vali da cidade de Mértola. Ora, aproveitou Dom Afonso Henriques a sua intervenção para duas coisas. Primeiro, ganhar o respeito, o temor dos mouros pela força com que interveio ao lado de Ibn Cassi, e depois para se aperceber perfeitamente do que se passava entre aqueles que ele tinha escolhido como inimigos preferenciais. Viu-os divididos, viu-os fracos, viu-os incapazes de dominarem as situações em que se encontravam envolvidos em luta uns com os outros. Foi mais ou menos nesta altura que um dos seus cavaleiros, Mãe Ramires, lhe apresentou um relatório sobre um reconhecimento que tinha feito à fortíssima Praça de Santarém, que era uma das chaves da linha do Tejo. A linha do Tejo, que era, por assim dizer, um objetivo estratégico de Dom Afonso Henriques, que ele queria marcar a fronteira sul do seu território. Ouviu com muita atenção Dom Afonso Henriques. Dizia-lhe Mãe Ramires que havia um atalho que o conduzia diretamente às muralhas e que esse atalho prometia um movimento a coberto e um ataque por surpresa. Acontece que Dom Afonso Henriques estava em tréguas com os mouros de Santarém e mandou arautos avisarem os mouros que as tréguas se rompiam por 3 dias. Reuniu uma hoste que era feita com base fundamentalmente nos seus ricos homens e nas milícias municipais de Coimbra. E com essa hoste avançou sobre Santarém, internando-se em Beata. Chegou a Pernes e quando chegou a Pernes e montou o seu acampamento clandestino, digamos assim, já as patrulhas mouras andavam na região. E Dom Afonso Henriques aí em Pernes desvendou finalmente aos seus homens o mistério daquela incursão, o ataque de surpresa a Santarém. Bom, encheu de pasmo toda aquela gente com a audácia da empresa, mas o entusiasmo de Dom Afonso Henriques era tal que todos o acompanharam e todos se convenceram de que a vitória não podia fugir aos cristãos. Prepararam então 10 escadas para fazerem o assalto à fortaleza, galgando as muralhas. E de noite progrediram até ao vale da fonte de Tamarma. Nesse vale, encostado às muralhas, havia a casa de um oleiro. E aí encostaram as escadas. 120 homens subiram seguindo o rei e Mãe Ramires. Dominaram as sentinelas que ainda quiseram gritar Nazareno, mas ao grito dado de Santiago e Rei Afonso, a bandeira implantada no alto dos muros, aquela força de assalto galgando as muralhas, chegando à entrada do castelo do lado de dentro e partindo os ferrolhos com um malho de ferro, entraram as tropas que estavam fora. E de repente, Santarém caiu em poder dos portugueses. Ajoelhava-se Dom Afonso Henriques nas lajes da Alcácer da Santarena. Era o dia 15 de março de 1147. Santarém, uma das chaves da linha do Tejo, caía em poder do rei de Portugal. Pouco depois, uma armada de 200 velas, uma forte armada cruzada que se destinava à Síria, em resposta à pregação da cruzada feita por São Bernardo de Clairvaux, que era comandada por Luís VII de França e Conrado III da Alemanha. Uma esquadra fundiu no Porto para se reabastecer. Essa esquadra era composta por ingleses, flamengos, normandos, alemães e aquitanos. Dom Afonso Henriques encarregou o bispo do Porto de convencer os cruzados a participarem com ele na conquista da cidade de Lisboa. Esta cidade de Lisboa onde nos encontramos aqui, na Alcáçova do seu Castelo de São Jorge. Lisboa era uma cidade magnífica. Era a pérola da linha do Tejo. Os seus muros, e mesmo fora deles, em bairros que se estendiam num dédalo de pequenas ruas, que era um tremendo campo de batalha para quem quisesse atacar a cidade, viviam cerca de 150 mil habitantes. A cidade estava recheada de tesouros. Corriam lendas acerca da prosperidade dos mouros que aqui viviam. Era um empório comercial, tinha um porto magnífico.
Ora, Dom Afonso Henriques já tinha tentado apanhar Lisboa de surpresa, mas tinha falhado o seu intento. Mas desta vez tudo ia ser diferente. O Bispo do Porto convocou os comandantes cruzados para o cemitério do Burgo e ali os convenceu a uma ação conjunta. Os cruzados descendo para Lisboa por mar e bloqueando Lisboa do lado do rio. E Dom Afonso Henriques com a sua hoste vindo do lado de terra e fechando o cerco do lado de terra. Comandava os cruzados grandes cavaleiros da época. Hervé de Glanville, Cristiano o Conde de Arenchote, Cristiano de Gistel. Ora, estes três cavaleiros apoiaram a ideia de Dom Afonso Henriques e no dia de São Pedro de 1147 a armada dos cruzados fundeava diante de Lisboa, os cruzados punham pé em terra e iniciavam um ataque imediato ao arrabal da cidade. Depois dividiram as suas forças. Cristiano de Gistel e o Conde de Arenchote ficaram na muralha oriental e Hervé de Glanville na muralha ocidental. Chegava Dom Afonso Henriques e montava o seu posto de comando, onde hoje se encontra a igreja de São Vicente de Fora. Fechava-se o cerco contra o rio, onde fundeava a esquadra. As muralhas desciam então, a muralha oriental, indo do castelo até cerca de onde hoje está a Casa dos Vicos, digamos mais ou menos, ali em frente do Campo das Cebolas. E a muralha ocidental descia também até ao rio, o rio chegava ali, onde hoje está, perto do Terreiro do Paço, a igreja da Conceição Velha. Essa era a cintura amuralhada da cidade de Lisboa. Como vos disse, os bairros que estavam de fora constituíam um dédalo de ruas tremendo. Aí se travaram os primeiros combates. Dom Afonso Henriques combinou então com os comandantes cruzados as condições em que a participação dos cruzados se dava. Os normandos queriam o saque. Os ingleses, os alemães e os flamengos aceitavam aquilo que o rei de boa mente lhes quisesse dar. E muitos deles queriam ficar em Portugal depois da conquista de Lisboa. Deram-se os primeiros combates e o arcebispo de Braga, antes de se fazer o cerco em regra, chegou perto do castelo e apresentou ao caído de Lisboa as condições de rendição. E do alto do adarve o caído gritou-lhe: fazei o que puderdes, que nós vamos fazer aquilo que estiver na divina vontade. Bom, deu-se o assalto a Lisboa. Começou por combates que chegaram até ao chão das covas. O primeiro grande ataque dá-se pelos ingleses em direção àquilo que é hoje o bairro da Moraria. Depois, em 3 de agosto, os alemães, do lado do Campo das Cebolas, avançaram uma poderosa bastida, uma torre com cerca de 95 pés de altura e começaram a bater o adarve. Resistiam os lisboetas heroicamente. Começavam a desanimar um bocado os cruzados. Mas um prisioneiro disse que a fome começava a fazer muitos estragos na guarnição e na população da cidade. Recrudesceram os ataques. Em 29 de setembro foi o combate de São Miguel. Os mouros foram repelidos numa sortida que tentaram fazer. Os portugueses, com cerca de 1000 lanças, completavam o isolamento da cidade na direção de Torres Vedras, Sintra, Óbidos. E a Sintra dirigiram-se as lanças portuguesas por forma a aterrorizarem de tal forma a região que nenhum socorro poderia chegar. Como, aliás, os cruzados chegaram a essa conclusão quando apanharam no Tejo um cadáver. Um cadáver que trazia uma mensagem de Ibn Muhammad, que era o Vali de Évora. E dizia Ibn Muhammad: olha, comprem a vossa sobrevivência com o ouro que têm, porque eu não vos vou auxiliar, até porque estou em tréguas com os portugueses. Na noite de 16 de outubro de 1147, minaram os muros da cidade. A minagem atingia o auge, combatia-se no subterrâneo. Encheram-se com matérias inflamáveis as valas da minagem e puxou-se-lhe fogo. Caiu um dos panos de muralhas do lado oriental, mais ou menos onde hoje estará a Rua dos Bacalhoeiros. Ali naquele sítio travou-se um combate ferocíssimo entre cristianos de Gistel e os defensores da cidade.
durou 17 até 21 de outubro. E em 21 de outubro os ingleses lançaram um assalto desesperado do lado de onde hoje está o Correio do Paço. E ao mesmo tempo, do lado de São Vicente, Dom Afonso Henriques lançava o assalto dos portugueses. Reza a lenda que foi neste assalto dos portugueses a 21 de outubro que Martim Muniz terá praticado o seu feito de armas, de se atravessar na porta do castelo, na porta daquele lado do castelo, e, atravessado na porta, impedir que os mouros a fechassem e permitir a entrada dos seus homens na cidade. Reza a lenda que lhe cortaram a cabeça, o corpo ficou atravessado, deitado no chão. Bom, nada disto vem nas crónicas, nem cristãs, nem árabes. Mas a tradição manteve-se. Essa tradição que talvez esteja ligada ao espírito de independência que presidiu ao período filipino. E a verdade é que o Conde de Castelo Melhor mandou pôr uma lápide na porta de Martim Muniz, porque Martim Muniz foi um dos antecessores da Casa Castelo Melhor. Ora, no dia 23 de outubro, os mouros aceitaram a rendição, capitularam. Quem foi receber a rendição foi Hervé de Glanville e o alferes-mor português, que era Fernando Cativo. Mas, enquanto se estavam a dar as conversações para a rendição da cidade, os alemães e os flamengos irromperam pela brecha aberta no lado oriental e começaram o saque. E Dom Afonso Henriques disse-lhes que preferia perder a cidade a permitir uma barbaridade daquela. Impunha-se a vontade do rei, mesmo contra uma certa revolta que surgiu no campo dos Cruzados. E no dia 24 de outubro de 1147, Dom Afonso Henriques fazia a sua entrada solene na cidade de Lisboa. Caíra a linha do Tejo. Cumpria-se o sonho do avô de Dom Afonso Henriques, Afonso VI, de Leão e Castelo. Agora, Afonso Henriques caminhava mais para sul. Sintra rendeu-se com condições. Palmela ficou abandonada. Dom Afonso Henriques tentou de surpresa o assalto a Alcácer do Sal. Falhou o assalto a Alcácer do Sal. E resistiu mesmo a Alcácer a um cerco em regra. Dom Afonso Henriques achou que era a altura de começar a povoar e a arrotear tudo o que tinha conquistado. Desde a velha linha do Mondego até à linha do Tejo. Entregou às ordens militares, entregou às ordens religiosas, sobretudo aos monges de Alcobaça, essa missão extraordinária de povoamento e arroteamento do solo. Mas como não tinha cristãos, nem os chamados moçárabes, os cristãos que tinham admitido a dominação muçulmana para fazer esse povoamento, aceitou aqueles a quem chamou os mouros forros. Os mouros que lhe prestavam vassalagem, tinha várias fórmulas de vassalagem, mantinham a sua religião e os seus costumes, viviam em círculos fechados, não se cruzavam com os portugueses, mas arroteavam e povoavam a terra. Ora, nesta altura, vamos aproximar-nos de 1158. Em 1158, no dia de São João de 1158, caía finalmente Alcácer do Sal. Caía com um cerco em regra feito pelo rei português e com os cruzados da Síria, que iam para a Síria. Também, nesse ano de 1158, morre Dona Mafalda. Morreu a 3 de dezembro. Deixou ao rei o infante Dom Sancho, o herdeiro da coroa, e 3 filhas. Dona Mafalda, que seria rainha de Aragão, Dona Urraca, rainha de Leão, e a filha querida de Dom Afonso Henriques, Dona Teresa, a quem os belgas hoje em dia ainda chamam Maute ou Matilde, e casou com Filipe de Alsácia, o Duque de Borgonha. Ora, a morte de Afonso VII, neste ano de 1158, lançou o seu império numa guerra civil. Ele dividiu o seu império entre o filho Sancho, a quem deu Castela, e o filho Fernando, a quem deu Leão, Galiza e Extremadura. Não se entendiam os dois. Morreu Sancho de Castela, morreu muito novo. E Fernando II de Leão, genro de Dom Afonso Henriques, invadiu
o reino do irmão, para se tornar no preceptor do sobrinho, que era uma criança, o futuro Afonso VIII. Isto originou uma guerra tremenda. Nesta altura estava Dom Afonso Henriques empenhado no Alentejo, o Alcácer, que tinha como fronteiro Gonçalo Mendes da Maia. Deram-se aí duas conquistas curiosíssimas que provavam bem a ligação que havia entre o rei e os seus vassalos. Geraldo, a quem chamavam o Sem Pavor, conquistara Évora de surpresa, numa manobra de manha. Não se sabia bem se ele era um salteador, se era um cavaleiro que estava zangado com o rei e que assim queria fazer as pazes com ele. Em Beja, Fernando Gonçalves, um burguês, criara uma milícia nos vilares dos arredores da cidade e também conquistou Beja. Na sua incursão alentejana, Dom Afonso Henriques apanhou Moura, Serpa, Alconchel e entrou pelo território que era de Castela. Apanhou Trujillo, Cáceres. Era fortíssima a força do rei português. Tão forte era que decidiu compartilhá-la com o filho. Tinha 14 anos o infante, era a altura de o lançar no campo de batalha. Da guerra entre os partidários de Afonso VIII e Fernando II de Leão resultava a fraqueza do reino leonês. E o rei de Leão tinha mandado construir Ciudad Rodrigo, que ameaçava a nossa fronteira. Pois contra Ciudad Rodrigo mandou Dom Afonso Henriques o seu filho Dom Sancho. E Dom Sancho foi vencido no combate de Arganal. É claro que Dom Afonso Henriques não gostou nada do resultado deste combate. Agarrou no filho, furioso, foi à Galiza. Apanhou Tui, Toronho e Lima e construiu o castelo de Sedufeita. É curioso que este castelo de Sedufeita, as torres do castelo de Sedufeita caíram com uma tempestade quando os leoneses atacaram Sedufeita. Em 1169, Dom Afonso Henriques resolveu conquistar a chave do Guadiana, Badajoz, que lhe abrisse o caminho para o sul, para o coração andaluz. Mas a taifa de Badajoz era importantíssima para Fernando de Leão, precisamente por ser a chave da linha que conduzia a Andaluzia. E Badajoz era feudatária de Leão e estava aliado aos leoneses. Assim, quando Afonso Henriques e Geraldo de Sem Pavor estavam dentro da cidadela, já tinha caído Badajoz. Apareceu o exército de Fernando de Leão e cercou os portugueses dentro de Badajoz. Metidos entre dois fogos, os portugueses quiseram fazer uma retirada. E Dom Afonso Henriques, comandando essa retirada, a cavalo, bateu com a perna direita, que era a tal perna fraca, segundo a lenda, que tinha levado Egas Muniz a levá-lo a Carquer, para ver se se curava da fraqueza das pernas. Bateu com a perna direita no ferrolho de uma portada. Caiu do cavalo e ficou prisioneiro. Pois há muitas lendas acerca da forma como Dom Afonso Henriques se viu livre daquela camisa de 11 varas em que tinha caído. Uns dizem que pagou um resgate grande. Outros dizem que Fernando de Leão foi de uma generosidade extraordinária e que apenas lhe disse: restitua o que roubou e vá em paz. E aquilo que ele tinha roubado eram as praças leonesas que conquistara na investida com o seu filho Dom Sancho. Dom Afonso Henriques retirou-se para Portugal, para as Caldas de Lafões, para se recompor, mas tinha chegado ao fim a sua brilhantíssima, a sua extraordinária, fantástica carreira militar. Já não podia montar a cavalo. Sentiu-se envelhecido, sentiu-se batido. Era um penar ver aquele homem chegar ao fim. Mas tudo tem um fim. E Dom Afonso Henriques teve o cuidado, prevendo o que poderia depois acontecer, de chamar as ordens militares, hospitalários, templários, Santiago, dar-lhes a fronteira, incitá-los ao povoamento, ao arroteamento e à defesa da terra. Para isso, os portugueses que amavam o torrão, trabalhavam-no e defendiam. E para que se visse, que se estudasse como se faziam as coisas, muito embora não houvesse um plano. E aqui isto é que é extraordinário em Afonso Henriques, ele não podia ter um plano, porque estava permanentemente em combate. Levou a juventude fidalga com ele para essa missão extraordinária de povoamento e arroteamento. E para que se começassem a entender os jovens com o futuro monarca a partir de 1170.
partilhou o governo do reino com o seu filho Dom Sancho. A derrota de Badajoz tinha sido duplamente desastrosa para Portugal. Não só se tinha perdido um magnífico ponto estratégico, como Dom Afonso Henriques ficava incapacitado de continuar a comandar as suas tropas pessoalmente na guerra de conquista e na defesa do já conquistado. O infante Dom Sancho era ainda muito jovem, tinha cerca de 16 anos na altura, mas já estava experimentado no campo de batalha. Tinha visto os seus primeiros combates em Arganal, cerca de Ciudad Rodrigo, que tinha sido uma derrota. Tinha sido armado de cavaleiro por seu pai em Coimbra, em 15 de agosto de 1170, e a partir daí começara a participar na administração dos negócios do reino, junto de Dom Afonso Henriques. Aliás, isso está demonstrado por documentos onde talvez expressamente mencionado, como é o caso do Foral de Pombal e de uma concessão na Igreja de Fiães. Por esta altura, 1170, 1171, os almohadas conseguiram dominar os almorávidas no Magreb, e o novo emir era Abu Yaqub e assumira o título de califa, o chefe dos crentes. Aqui no Andaluz, além do Estreito, os últimos chefes almorávidas tinham sido reduzidos à impotência, como foi o caso de Ibn Mardanis. E Abu Yaqub passou o Estreito e foi para Córdoba. Aí decidiu vir ajustar velhas contas com o pérfido galego, como era conhecido Dom Afonso Henriques, porque eles continuavam a chamar-nos os galegos. E aproveitando o facto de Abu Hafes ter melhorado as fortificações de Mértola, decidiu transformar Mértola numa base de operações e lançar um ataque contra Portugal. O velho inimigo que tantas vezes tinha insultado a bandeira do Islão. Assim, em 1171, as tropas almohadas entraram no Alentejo e, usando Mértola como base de operações, avançaram sobre Beja. Saiu-lhes ao caminho Gonçalo Mendes da Maia, o lidador. Tinha cerca de 90 anos, era um dos grandes companheiros de Afonso Henriques, juntamente com o espadeiro e o Braganção, tinha sido um dos seus homens de confiança. E ali estava ele, fronteiro do Alentejo, já de muita idade, mas sempre jovem no manejo das armas, morrendo gloriosamente em combate contra os almohadas. Era outra grande perda de Afonso Henriques, Gonçalo Mendes da Maia, o lidador. E foram os almohadas pôr cerco a Santarém, onde Afonso Henriques estava entraivado. Não se sabe muito sobre este cerco de Santarém, de 1171. Sabe-se apenas que a praça resistiu, com grande galhardia, com grande valor, e que o cerco foi levantado à aproximação de Fernando II de Leão, que vinha em som de guerra. Parece que Afonso Henriques chegou a pensar que Fernando II vinha contra ele, porque era aliado
dos almohadas. Mas não. Esse equívoco foi desfeito e os almohadas retiraram, não sem antes terem primeiro destruído Alcântara, como uma retaliação à atitude tomada por Fernando II. Entre 1171 e 1178 houve um período de tréguas. E neste período de tréguas, o facto mais importante foi a trasladação do corpo de São Vicente do Cabo Algarvio, do Cabo de São Vicente, para Lisboa. E é curioso porque as armas da cidade de Lisboa são o navio com 2 corvos. É o navio que trouxe o corpo de São Vicente do Algarve para Lisboa e que veio escoltado por esses 2 corvos. É uma lenda, mas tornou-se o símbolo da cidade capital de Portugal. Em 1174, o infante Dom Sancho casou com a Dona Dulce de Aragão e em 1175, a infanta Dona Urraca, filha de Dom Afonso Henriques, foi repudiada pelo rei de Leão Fernando II, apresentando razões de parentesco. Virou-se então Dom Afonso Henriques para o interior dos seus estados, utilizando os louros forros, procedeu a alguns povoamentos, mas em 1178 novamente veio a guerra. Era assim. Naquele tempo a guerra era uma constante. E veio a guerra com a incursão que o infante Dom Sancho fez à Andaluzia, ao arrabal de Sevilha, o arrabal de Triana, que saqueou e de onde voltou carregado de despojos. Foi talvez uma retaliação ao cerco de Santarém e sem dúvida que uma afirmação de vitalidade guerreira dos portugueses, mesmo perante a incapacidade do seu líder carismático, Dom Afonso Henriques. E não será de todo descabido dizer que este foi, talvez, o facto que decidiu Alexandre III a promulgar, em 23 de maio de 1179, a bula Manifestis Probatum, em que era definitivamente estabelecida a realeza de Dom Afonso Henriques na hereditariedade para os seus sucessores, no domínio dos territórios conquistados aos mouros e tudo sobre a proteção da Santa Sé. Ainda neste ano de 1179, tão importante para a história de Portugal, nova invasão almohada se verificou. Desta vez vinham comandados pelo filho de Abu Yaqub e tentaram primeiro atacar o Castelo de Abrantes, de onde foram repelidos. Quando se verificou o ataque ao Castelo de Abrantes, uma esquadra almohada veio flagelar Lisboa e levantou-se a necessidade da construção de uma marinha militar que pudesse defender a nossa costa. Data daí a nossa marinha de guerra. Em 1180 houve uma nova tentativa almohada, desta vez contra Coruche e contra Évora. E se Évora resistiu ao ataque dos almohadas, Coruche foi destruído. No entanto, o seu castelo rapidamente foi reconstruído e 2 anos depois Coruche tinha forado. É nesta altura, 1180, que há uma primeira notícia da Marinha Militar Portuguesa em combate contra os almohadas. E segundo a lenda, devida a Frei António Brandão e Frei Bernardo de Brito, e, por isso mesmo lenda, não está historicamente certificado, teria comandado a esquadra portuguesa Dom Fuas Roupinho, que era alcaide de Coimbra e de Porto de Mós. Entrava 1183 e as notícias para Portugal não eram boas. Abu Yaqub tinha decidido vir em pessoa castigar o pérfido galego, ajustar definitivamente as suas contas, agora que ele estava entraivado e metido no burgo de Santarém. Levantou um enorme exército, os números são muito exagerados pelos cronistas.
chegaram inclusivamente a dar como número de ordem da invasão 300 mil homens. É impossível. Mas era um grande exército, aquele que Abu Yaqub comandava, que foi levantado à custa de pregar a Guerra Santa na Mauritânia e que desembarcou no Andaluz. O Andaluz era a península, em 14 ou 15 de maio de 1184. Avançou sobre Santarém e foi posto cerco a Santarém no dia de São João de 1184. E resistiu a praça perante aquela avalanche. E a resistência foi tal que Abu Yaqub mandou os seus cavaleiros saquearem o território até Torres Vedras. Dizem que a praça foi reforçada pelo infante Dom Sancho e pelo bispo do Porto. E que, sem que ninguém o esperasse, depois de uma sortida dos sitiados, lendariamente comandada por Dom Sancho, os almohadas retiraram. E diz-se que retiraram porque Abu Yaqub foi morto durante essa sortida com uma lançada de um dos cavaleiros portugueses. De qualquer forma, caía um dos grandes chefes almohadas. Morria em combate contra os portugueses. Não se tinham conseguido ajustar as contas com o pérfido galego, muito antes, pelo contrário. Ainda em 1184, Dom Afonso Henriques teve um grande desgosto. Uma grande alegria e um grande desgosto. Ele tinha uma filha que adorava, que era Dona Teresa. E casou essa filha com Filipe de Alsácia, conde da Flandres. Ela ainda hoje é adorada pelos belgas, com o nome que ele tomou, Matilde. Chegava ao fim o ano de 1185 e com ele a vida de Dom Afonso Henriques. Em 1159, Dom Afonso Henriques fizeram uma doação a este mosteiro de Santa Cruz e determinara que queria ficar aqui sepultado, como na realidade está, aqui neste mundo. E em Coimbra fechou os olhos no dia 6 de dezembro de 1185. Deixava uma obra feita. Concretizara o seu sonho. Criara uma pátria que muito lhe deve, se é que não poderemos dizer que tudo lhe deve. Quando aqui vierem a esta velha igreja de Santa Cruz e a visitarem e pararem diante do túmulo deste homem, tenham uma reflexão e um respeito. Chamaram-lhe o Conquistador, outros o Fundador, e se é que uma pátria pode ter pai, ele é o pai da pátria portuguesa. A análise da figura histórica de Dom Afonso Henriques, de quem o Sr. Dom Duarte é um descendente por linha direta masculina, é um aspecto apaixonante da história de Portugal. Nós gostávamos de saber, Dom Afonso Henriques, quem foi ele para si, o seu descendente direto? Foi um homem providencial que nasceu no momento certo da história. Havia um povo que se tinha liberto do domínio muçulmano há pouco tempo, que de algum modo considerava-se herdeiro, os povos daqui consideravam-se herdeiros do reino suevo e queriam libertar-se dos antigos, dos descendentes dos visigodos. E quando apareceu
um conde da Borgonha, o conde Dom Henrique, que realmente ele teve de facto uma ação muito interessante aqui em Guimarães, no norte de Portugal, e quando teve aquele filho excepcional, para já excepcional fisicamente, era um homem muito forte, muito saudável, muito grande, e isto, claro que impõe, e já faz de si um líder. Além disso, uma pessoa muito inteligente e que teve uma noção muito clara daquilo que, de algum modo, a história esperava dele. Eu creio que a visão histórica, a visão política de Dom Afonso Henriques é marcante para todo o futuro de Portugal. Não só, enfim, por ter começado a independência do reino, mas também por ter logo, desde o começo, apontado o caminho para a libertação de todo o território até o Algarve. Ficou logo previsto que tinha que ser esse o futuro de Portugal. Dom Afonso Henriques teve, a par da sua ação de grande conquistador, uma ação administrativa e de grande proximidade do povo português. Muito embora se diga, e eu concordo, que a ação de povoamento não foi uma ação planeada, a ação do Dom Afonso Henriques andava um bocado, e era natural que assim fosse, ao sabor do resultado das batalhas, pois era um campo de batalha que ele explorava. Mas a sua ligação com o povo português e a sua íntima ligação, a figura do monarca pai, sim, claro, nasce com ele. Exato, por um lado, isso é verdade. Também há um aspecto muito interessante, porque ele, enfim, pois uma família vinha de Bélgica, percebeu que era muito importante recristianizar profundamente a Península Ibérica. E, embora ele respeitasse, os reis seus sucessores, nessa época, respeitaram os direitos e as tradições e a cultura dos muçulmanos e dos judeus, e continuaram a praticar as suas religiões. De facto, ele trouxe para já os cistercienses. Ele era primo de São Bento e trouxe os cistercienses, trouxe que depois mais tarde eram os beneditinos, e construíram aqueles mosteiros magníficos que ainda hoje existem. O mosteiro de Maceiradão, por exemplo, ali entre Nelas e Mangualde, que está hoje em risco de cair e de desmoronar-se completamente, que ainda está num vale isolado, muito bonito, junto ao Rio Dão. Foi o primeiro convento cisterciense feito em Portugal, se não me engano. Dali, depois, os monges foram para Alcobaça, mais tarde.